Bem-vindos ao Ensaio Geral. Hoje mergulhamos em 2024 para conhecer o que o Teatro Nacional Dona Maria II programou para o ano em que Portugal celebra 50 anos do 25 de Abril. Nesta parceria entre a Renascença e o Dona Maria II, recebemos hoje em estúdio o diretor artístico do teatro, Pedro Penin, a escritora e encenadora Patrícia Portela, que em 2024 apresentará um novo espetáculo que celebra a Revolução, e Fernando Gestas, da Companhia Amarelo Silvestre de Canas de Senhorim, no Concelho de Nelas, e que veio para aqui explicar a continuação da criação de um projeto da Odisseia Nacional. Começamos justamente pela Odisseia Nacional, Pedro Penin, porque as obras da Sala do Rossio vão continuar por 2024 e por isso irão dar continuidade a este projeto de levar o Dona Maria pelo país este ano, no fundo, ou este próximo ano, de uma forma um pouco mais condensada. Como será a Odisseia Nacional em 2024? Não é pela obra ir continuar que nós vamos continuar com a Odisseia Nacional. É até justamente, se calhar, ao contrário. A Odisseia Nacional transformou-se num projeto tão imperativo que, de alguma forma, cumpre de uma maneira tão completa aquilo que é a missão pública do Teatro Nacional de Dona Maria II, que já se independentizou da eventual reabertura do teatro. Vai continuar em 2025, 2026? Assim É se essa espera, quer a seja com ideia? esse nome, porque obviamente este nome também está muito relacionado com a minha direção artística, mas a gênese, a essência daquilo que é a Odisseia Nacional, essa sim deve continuar e, na verdade, deve haver aqui uma mudança estrutural até no próprio pensamento do teatro, no pensamento programático, articulado das companhias, na relação com os territórios, com as autarquias, com os artistas que estão já residentes em algumas partes do território que não no eixo Lisboa-Porto, e que deve ser uma mudança estrutural para a atividade do teatro. Portanto, mesmo pensando que o teatro vai reabrir, o edifício do Rossio, na verdade o teatro nunca fechou, a ideia de que o edifício do Rossio reabrirá terá de conviver com esta proximidade com todo o território português. E como será a Odisseia Nacional em 2024? Sim, como dizias, e bem, há uma redução, acho que é uma forma de tornar mais sustentável aquilo que durante 2023 foi exploratório, porque estivemos em muitos sítios, mais de 90 municípios, para uma estrutura como o Teatro Nacional da Dona Maria II, que enfim é uma estrutura grande, foi uma verdadeira odisseia, foi uma viagem pesada, com um custo grande para as equipas também, apesar do saldo ser muito positivo, mas obviamente há também um cansaço associado à envergadura da viagem, digamos assim. Por isso, de forma a tornar sustentável, já se sabia, logo desde o início de 23, continuando em 24, teria de haver uma readequação àquilo que é possível, sabendo que depois há também um regresso da programação à cidade de Lisboa. Não poderíamos ficar tanto tempo fora de Lisboa. Lisboa tem imensas saudades do Teatro Nacional e por isso nós decidimos, muito bem, então 24 é a altura de regressar. Já vamos saber mais sobre esse regresso também a Lisboa. Queria perceber, Fernando Gestas, que sementes é que esta Odisseia Nacional deixou na Amarelo Silvestre, nomeadamente, nesta passagem em 2023. Na prática, literalmente, nós vamos continuar com o Teatro Nacional de bom grado e com os municípios pelos quais passamos em 2023, neste caso Lamego, Sardual e Ponte Sor, e portanto é um regresso que provavelmente não seria tão fácil se não fosse por intermédio desta parceria a três, não é? E nesse sentido, nós nunca tínhamos ido a Lamego, Sardual e Ponte Sor, enquanto Amarelo Silvestre. Nós somos de Canas de Senhorim, ou estamos em Canas de Senhorim, mas reclamamo-nos do território nacional e, portanto, trabalhamos nós para isso em qualquer ponto do país e, portanto, não foi estranha para nós esta odisseia, digamos assim. Ainda assim, foi a primeira vez que fomos a estes territórios, que de facto conseguiram, com o Teatro Nacional Dona Maria II, claro, ter uma envergadura muito maior e estar muito mais disponíveis para nós, para nos ouvir, para nos escutar. Vamos continuar em 2024 regressando aos territórios, trabalhando eventualmente com as mesmas pessoas e juntando outras a estas. Portanto, é um trabalho feliz de continuação, de continuidade. O voltar a essas pessoas é continuar a explorar este território? Sim, e é dar a ver o que nós fizemos em 2023 de outra forma, porque nós vamos voltar com o espetáculo Diário de uma República, que no fundo tem fotografias que fizeram parte da Assembleia, fotografias essas que utilizámos com as pessoas dos territórios para falar sobre elas próprias e dos seus territórios. Portanto, no fundo, é devolver-lhes algo em troca, desta vez de uma maneira mais artística, mais de palco, mais convencional, se quisermos, e é no fundo dar conta de que o trabalho tem frutos e tem este tipo de possibilidades, não é? E será muito interessante voltar e rever os olhares das pessoas e as observações que elas próprias vão ter ao trabalho que fizemos também com elas. Em 2024 já percebemos que irão também celebrar os 50 anos do 25 de Abril de
64, Pedro Penin, de que forma é que o irão fazer? Criaram um ciclo para isso, Abril, é um ciclo que pede, no fundo, emprestado este versário dos Santos. De que forma é que isto se traduzirá em espetáculos? O verso do Ari dos Santos, muitas pessoas conhecerão, as portas que Abril abriu. A ideia deste ciclo, chamamos-lhe um ciclo comemorativo dos 50 anos da Revolução dos Escravos, está também relacionado com essa herança, com um lastro daquilo que a democracia deixou ao teatro. E entendê-lo também de uma forma não demasiado direcionada para a questão histórica da comemoração, e obviamente o projeto da Patrícia é também um bom exemplo disso, ela poderá falar, de entender estas conquistas de Abril para o teatro e da influência da democracia naquilo que depois se produziu no teatro português desde 74 até agora, de uma forma bastante lata. Essas conquistas são muitas vezes conquistas temáticas, são conquistas da sociedade, políticas, certamente, conquistas artísticas, e este ciclo tenta refletir toda essa multiplicidade de heranças que a Revolução deixou, especificamente, neste caso, a arte teatral, e acho que, obviamente, é a obrigação do Teatro Nacional de Dona Maria II estar associado a estas comemorações, e dá-nos muito prazer encontrar um formato e de encontrar... Pediram espaços emprestados, digamos assim. Pedimos espaços emprestados e saímos para a rua, que eu acho que é Exatamente. também uma forma de celebrar Abril, dado que é uma revolução que se efetivou na rua e que teve esse pendor de fazer as pessoas saírem à rua, e de que a missão do Teatro Nacional, que com a Odisseia Nacional já se tinha provado que pode ser muito mais do que só um edifício. Neste caso, não havendo edifício, é também uma oportunidade de encontrar ou espaços não convencionais, ou outros teatros congêneres, ou então o espaço da rua, muito interessante para se performar. Exatamente, justamente na rua será esse o palco da criação da Patrícia Portela. Patrícia, que espetáculo é este que tem este título de Mercado das Madrugadas e que de facto vai ocupar um terreno vizinho ao Teatro Nacional? O Mercado das Madrugadas é um mercado. O que nós queremos fazer com o Mercado das Madrugadas é um espaço de troca, é exatamente ocupar a rua, e a ideia é celebrar as próximas revoluções. Portanto, não é celebrar para trás, até porque a revolução continua, não é? Portanto, nós temos sempre esta ideia de que a Revolução de Abril se celebra de uma maneira, num dia e com um determinado tipo de vocabulário. E nós não queremos contrariar isso, nós queremos adicionar novas tradições, novos pensamentos e novas formas de celebrar, por um lado, aquilo que é já a nossa herança. E eu nasci a 16 de março de 64, portanto sinto-me uma filha de Abril mesmo à séria, não é? Nasci com a Revolução, com o golpe das Caldas, mas também falar das próximas. Ou seja, inspirado também muito na espuma dos dias, daquilo que estamos a viver em ou que vamos viver em 2024. E, portanto, queria muito esta ideia de voltarmos para a rua, tem muito a ver, para já, a maneira como nós vivemos hoje, que somos mediados constantemente por imensa coisa. Aliás, eu sou alguém que durante muito tempo trabalhou com muito entusiasmo, com muitas plataformas mediáticas e de tecnologias várias, domésticas ou não, mais complexas, mas apetece muito ver corpos na rua e ocupar o espaço na rua, porque é a única maneira de nós fazermos mudança é estarmos presentes. E nós estamos muito ausentes, até mesmo das nossas vidas. E a ideia é proporcionar essa presença com uma equipa maravilhosa que abrange várias gerações. Temos atores maravilhosos que têm agora 20 anos, temos a geração que tem agora 50 e temos uma geração que tem 70. As várias revoluções, portanto, então. São as várias revoluções e nós vamos entre nós, alguns viveram a Revolução, alguns foram filhos de quem fez a Revolução e alguns já têm algumas dúvidas sobre o que é que a Revolução trouxe. É muito importante trazer estas pessoas juntas para fazer um projeto em conjunto, para o fazer na rua de uma forma horizontal. Será no Largo de São Domingos. Vamos estrear em Aveiro, a 24 de Abril, e depois seguimos. Vão tomar a capital. E vamos para a capital. Temos assim uma participação especial da Confeitaria Nacional. Portanto, vamos ter várias, ou seja, no fundo é criar uma tradição que ao mesmo tempo é criar uma revolução, ou seja, uma coisa para trás e uma coisa para a frente. Portanto, a ideia não é encenar, é provocar. Outro dos espetáculos é da autoria do Pedro Penin, chama-se Quis Saber Quem Sou, é quase dispensa aqui apresentações porque nos remete logo para um universo do cancioneiro português e de um cancioneiro que passou no dia 24 de Abril pelos microfones desta rádio. Que espetáculo é este que irá ao palco do São Luís em abril de 2024? Sim, este espetáculo parte um bocadinho desta inquietação de pensar a ideia da revolução como uma herança histórica que tem que ser
a cada 25 de Abril, diria até todos os dias, relembrada, reativada e celebrada, mas ao mesmo tempo esta ideia de pensamento especulativo para o futuro, o que é que se faz com esta herança, como é que se faz com que ela perdure. Este cancioneiro faz parte do meu ADN, aquelas palavras, podia tatuá-las todas no meu corpo. Há também a convicção que 50 anos possam ter afastado algumas gerações, sobretudo as mais jovens, daquilo que para mim me acompanhou a infância. Então este espetáculo, Quis Saber Quem Sou, que é uma pergunta, não é? De alguma maneira, e tenta de alguma forma descortinar uma ideia quase identitária de como é que nos relacionamos com estas referências e como é que elas fazem parte de nós, e tentar, através da música, que é sempre um ótimo veículo para que isso aconteça, e também com intérpretes bastante jovens, de tentar reativar esse cancioneiro. E é uma ideia de cancioneiro bastante lata, não se resume aos cantautores mais conhecidos, mas tentar alargar para outros países de língua portuguesa, que obviamente fizeram uma produção musical também igualmente interessante e importante a propósito do 25 de Abril. Portanto, esta ideia de identidade que o Pedro aqui fala é também algo que exploram muito no trabalho da Amarelo Silvestre neste território. De que forma é que este eco também dos 50 anos do 25 de Abril faz sentido num território como o vosso, em que têm estado a trabalhar, e também nestes novos palcos que conquistaram com a Odisseia Nacional? Uma pergunta para 5 dias de Temos pouco tempo, mas elaboração, vamos exato. condensar. Não, mas Sim. eu estava a lembrar-me que nós temos uma série que é a série Teatro Faz Bem. Então o Teatro Faz Bem é a liberdade, não é? Para mim o teatro é o meu sítio de liberdade. Eu não abdico de liberdade nenhuma no teatro, porque já abdiquei de várias ao longo da minha vida. Eu sou jornalista de formação e passei pelo jornalismo, onde fui livre até onde pude, e quando me senti menos livre saí. E no teatro eu tenho conseguido permanecer reclamando essa liberdade total, porque de facto dei-me conta de que, enquanto jornalista, vivia num paradoxo que destruí, fruto de um diálogo com o Álvaro Laborinho Lúcio, que diz que a liberdade... Porque nós jornalistas, vivemos muito com aquele chavão que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E ele dizia, a minha liberdade dialoga com a liberdade do outro. E eu encontrei aí o sem fim que andava à procura, não é? Quer dizer, a minha liberdade não tem fim, ela dialoga com a liberdade do outro. Isso passa muito nas conversas que temos com as pessoas. Nós fazemos uma residência de fotografias e, portanto, há um fotógrafo, o Nelson Daz, que fotografa o território, e depois devolvemos as fotografias e pomos as pessoas a olhar, no fundo, para elas próprias e para os seus territórios. E as pessoas têm muita dificuldade em olhar para elas próprias e para os seus territórios. Aliás, muitas vezes passa por anular até a própria identidade do território, dizendo, estando em Lamego, isto tanto podia ser em Lamego como em Mafamuda ou como na Lixa. Há um afastamento, porque as pessoas têm muita dificuldade em olhar, em se olhar. E nós ainda colocamos uma camada adicional de dificuldade, que é, nós trabalhamos perguntas, e então não trabalhamos respostas. E isso é muito difícil, nós estamos condicionados com as respostas, não é? Quer dizer, o que nos pedem é para dar resposta. E as perguntas, no nosso entendimento, elas têm uma dupla função, que é, elas dão-nos a panorâmica, mas também nos permitem aproximar, sobretudo quando colocamos retratos, por exemplo. Isso é muito inquietante, quando colocamos retratos de etnias minoritárias, por exemplo, as dificuldades que as pessoas têm em fazer perguntas àquelas pessoas, não é? E as perguntas são aproximações, porque quando eu pergunto, eu aproximo da pessoa, não é? Portanto, tem esta dupla função de me aproximar e de me afastar, porque eu não quero a resposta, não é? Eu quero relação, mas sem esta ideia de estar condicionado pelas respostas, não é? Esta ideia de liberdade, e enfim, nunca colocámos os 50 anos do 25 de Abril em cima da mesa, assim tão literalmente, mas a ideia de liberdade de pensamento, por exemplo, que em alguns territórios foi muito difícil de aceitar, que as pessoas têm medo de dizer coisas, ainda hoje, e gerações muito novas, porque está alguém da Câmara na sala, e isso pode ter repercussões, não para ela própria, mas para a associação que ela representa. Nós passamos por isto, quer dizer, e eu dizia a essa pessoa, tu não podes abdicar da tua liberdade. Joana, se me estás a ouvir, não podes abdicar da tua liberdade. Pratica e assume o custo que isso pode ter, mas tens aqui alguém a quem podes recorrer se alguma vez ela te for cerceada, porque de facto nós não podemos abdicar da liberdade. E então no teatro isso para mim é um dado completamente adquirido. No Ensaio Geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins deixou para os nossos convidados. A temporada que terminou deu-nos perspectivas positivas em relação à visibilidade do Teatro Nacional, pondo o tema da itinerância e da descentralização na ordem do dia. A minha pergunta para Pedro Peni é a mesma que é posta pelo público em todo o país. Para falarmos da próxima temporada, é importante fazer um balanço e tirar lições para o futuro. Tratando-se de uma solução ditada pelas obras do Teatro Dona Maria II, é importante saber que inovações estão previstas para a nova temporada e que continuidades terão lugar.
à ideia sobre o futuro da itinerância e da descentralização, julgo ser indispensável criar uma dinâmica que possa continuar a aproximação do teatro relativamente ao público de fora de Lisboa e dos grandes centros, normalmente privado do teatro de melhor qualidade. Para Patrícia Portela, que conheço bem e com quem há muito me habituei a apreciar o seu extraordinário trabalho de animação e criação cultural, a minha pergunta tem a ver com os 50 anos do 25 de abril de 1974 e sobre a pedagogia da democracia e dos direitos humanos. Mais do que a recordação histórica, importa ligar a criação artística ao reforço da participação dos cidadãos e à vivência efetiva dos direitos humanos como realidade viva e atual que assegure maior qualidade na democracia. Para Fernando Giestas, da Companhia Amarelo Silvestre, peço um breve balanço sobre a repercussão que a Odisseia Nacional tem tido e poderá continuar a ter com os grupos independentes e sobre os efeitos futuros que permitam o reforço de uma rede capaz de valorizar o papel do teatro como fator pedagógico e de enriquecimento artístico e cultural. Pedro Penin. Começo, se calhar, por contar uma história. Nós estivemos na cidade da Horta, na Ilha do Faial, a apresentar o Misantropo e outras atividades, nomeadamente dentro do programa Atos. E houve um senhor que veio ter comigo e com a Sónia Teixeira, que faz parte do Conselho de Administração, e basicamente encostou-nos à parede dizendo há 80 anos que o Teatro Nacional não vinha ao Faial. E isto é incrível, porque por um lado ele estava furioso, é um retrato da sensação de posse que as pessoas têm em relação a esta instituição, porque de facto é um teatro nacional. Portanto, esta aproximação a sítios onde ou o teatro nunca tinha estado, como acontece também em muitos municípios por onde passámos, onde já não íamos há muito tempo, ou outros, se calhar, onde fomos com alguma recorrência, mas que é preciso garantir que de facto não há esta efemeridade deste movimento e que ele se torna num movimento estrutural, é também a necessidade deste alargamento da missão pública do Teatro Nacional e de garantir que possa, de facto, fazer parte constante da atividade esta deslocação para estes territórios. Patrícia Portela. Penso que o Dr. Guilherme de Oliveira Martins falou de uma coisa que é fundamental, que é o nosso contributo e o contributo da criação para a vivência efetiva dos direitos humanos. Para nós, a ideia de fazer um espetáculo, e muitas vezes eu penso qual é o formato que faz sentido, porque nem sempre é um espetáculo. Às vezes pode ser um livro, às vezes pode ser um jantar, às vezes pode ser um rapto. Pronto. Pode ser um mercado. Pode ser um mercado, por exemplo, como é o caso, mas era exatamente esta questão de, muitas vezes, a minha geração e as próximas, mais ainda, ouvem sempre, tu não sabes, tu não estavas lá. E não é? Existe sempre aquela curiosidade, não, mas é que aquela sensação que se vivia na altura, tu não fazes ideia. E a ideia é exatamente vivenciar isso. Como é que se começa uma revolução? Como é que se começa uma transformação? Como é que se ensaia uma mudança radical? Fazendo. E, portanto, se nós tivermos uma espécie de mercado, nós possamos sentir no corpo, porque é isso que o teatro também faz, não é? E por isso é que é importante que estejamos todos lado a lado e estejamos todos a partilhar nesse mercado. Por isso é que o formato de mercado é tão importante. Nós experimentamos essa ideia de que nos vamos transformar, que saímos daqui e vamos para a rua. Portanto, podemos só seguir e fazer essa transformação. E como é que ela se faz? E a partir de histórias de várias pessoas, que uma das perguntas com a qual começámos a ensaiar foi: conta-me um momento onde tu achaste isto agora vai mudar tudo. E para bem. Porque nós estamos todos estruturalmente a funcionar em contra e em reação, não é? Uma coisa de, eu estou farto disto, vou acabar com isto. Mas qual foi o momento, de facto, nas nossas vidas, real, em que eu disse, epá, isto agora vai tudo mudar, isto agora vai ser melhor. E é estranho como é muito difícil responder a esta pergunta. Quando muita gente que passou por grandes transformações diz logo, naquele dia em que eu subi para o muro e não sei o quê, ou naquele dia... Então a ideia é ir procurar em coisas microscópicas ou em coisas maiores, em coisas nossas, pessoais ou em coisas políticas, momentos em que uma pessoa olha e diz, isto agora é que vai ser. E a partir daí experimentar e coreografar e vivenciar este exercício efetivo dos direitos humanos. Fernando Giestas. O Odisseia Nacional e o trabalho da Amarelo Silvestre com o Teatro Nacional, na Odisseia Nacional, enfim, trouxe esta dinâmica de... Há um rótulo, não é? E eu que sou tão contra rótulos, é evidente que o rótulo do Teatro Nacional da Ana Maria II ele tem um peso, não é? E nós sentimos esse peso quando vamos aos locais. Nós não somos só a Amarelo Silvestre, nós temos o rótulo do Teatro Nacional da Ana Maria II, o que também nos dá maior responsabilidade, diga-se de passagem. Portanto, nesse aspecto, espero eu que essa abertura de portas a estas companhias independentes, ela seja efetiva e ela se prolongue
há muita obra, muito botão, há muito teatro e muitos deles muito bem equipados. O problema depois é de facto aquilo que a forma como se estimam as equipas dos teatros, o financiamento que se atribui aos teatros. Isso há muito por fazer, não é? O professor Oliveira Martins falava de rede, não é? E claro, lembrei-me logo da rede de teatros e cineteatros. Há estas redes que nós vamos construindo e a que damos o nome de rede, mas depois elas na prática funcionam mal e quando funcionam muito pela boa vontade das pessoas que estão no terreno, nos teatros, que vão suprimindo carências, financiamentos, enfim. Portanto, as coisas elas estão construídas, elas estão no papel, falta partirmos para uma real noção do que nós representamos, que eu espero, sinceramente, que quando o Teatro Nacional começar a tirar o pé do acelerador neste registro, que não vai conseguir manter, vamos ser honestos também, fora de Lisboa, espero, pelo menos em relação a Lamego, Sardual e Ponte Sor, que são os territórios que eu conheço melhor, que de facto haja uma efetiva noção do que também é possível sem o Teatro Nacional. Nós estamos cá também para o tornar possível, nós, Amarelo Silvestre, e não devido, que falo aqui em nome também de muitos dos colegas que estiveram no âmbito da Odisseia Nacional. Muito obrigada, Fernando Gestas, Patrícia Portela, Pedro Penin, terem estado no ensaio geral nesta parceria com o Teatro Nacional de Dona Maria II, num programa que teve assistência técnica de Carlos Schmidt. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.